Ele manja de café, ele manja de gado, ele manja do bicho da seda, da folha da amora, ele manja de escrever livro, ele manja de impressão, e o cara é engenheiro, graduado e pós-graduado, e agora ele também, em breve, vai manjar de inteligência artificial. O cara manja muito, por isso que ele está aqui no Conversa. Recebemos Pedro Braguin. Show! E é isso aí, vamos bater um bom papo hoje, tem muita coisa para falar, eu acho que a gente já se conhece, então história não vai faltar para a gente, não. Rapaz, ó, do cafezal para inteligência artificial, hein? Que maravilha vai ser esse papo, hein? Ô, Pedro, bacana, valeu demais ter topado aí o convite. Antes de começar, não posso deixar de citar os nossos patrocinadores, certo, Robson? Dentre eles aí a Cori Processo, nosso querido Boto, a Semic Tintas Gráficas, Papyrus, a Eurostar Duplicop, a Croma Microencapsulado. Temos um novo patrocinador, né, Robson? A Opção Offset do Douglas. Fala um pouquinho da opção aí, Robson. A Opção é nosso novo patrocinador. Douglas é um amigo nosso, estudou com a gente no Senai e é um cara muito sério. Ele lida com manutenção de equipamentos, de máquinas, faz reforma, faz compra e venda, faz de tudo. Então, é um cara muito sério e que é uma opção, uma nova opção para o mercado que está precisando de algo diferente. É isso aí. E além de todos esses patrões, temos a Top Coat, soluções em vernizes, que eu deixei por último aqui, não por acaso, somente para falar algo. Está rolando a votação para o prêmio Fernando Pini 2024, e a Top Coat é um dos finalistas na categoria vernizes. Então aqui, ó, no último episódio, como pode dizer, o nosso responsável pela edição colocou um QR Code aqui na tela. Mas deixa eu falar para você, Vitinho, muita gente vê pelo celular, só o QR Code aí não vai funcionar, tem que ter o link ali para a galera clicar e abrir a votação. Então, vá até o link, clica e vote na Top Coach na categoria Vernizes. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a galera aí da empresa, com a família, participar aqui no chat ao vivo, fazendo pergunta para o Pedro, enfim, vamos interagir. E vamos lá, vamos começar, né, Pedro? A galera tá aqui para saber um pouquinho mais da tua trajetória. E antes de chegarmos na parte de livre, inteligência artificial, dentre tantas outras coisas, fala um pouquinho, Pedro, de forma resumida, né? Como é que foi a sua história profissional, como começou, se foi por influência de alguém, se passou em frente ao Senai ou passou longe do Senai e acabou entrando nesse mercado, enfim, conta um pouquinho para nós. Vamos dar uma resumida, então. A história ela seria longa, acho que daria alguns podcasts aí para explicar tudo. Mas, no geral, trabalhava na roça, trabalhava no sítio, e um pouco desse sangue gráfico começou uma geração antes da minha, que seria com o meu avô, na verdade. Meu avô trabalhou na Alderigo Rossi, e de lá veio, talvez, alguma informação sobre área gráfica. Mas, na época, eu não tinha ideia de como fazer um livro, de como era nada. Então, contato com área gráfica só veio acontecer após a minha vinda para São Paulo. Eu tinha um parente que trabalhava na Heidelberg na época, e ele tem, no caso, a Heidelberg na época tinha o PMA no Senai, né, que hoje é o PMC. Ele falava, olha, tem uma molecada lá que não está trabalhando na roça, uma molecada lá que está trabalhando com computador. Se você quiser, vamos lá, escreve no Senai, faz a prova, e aí a gente vai estar perto, você vai estar em São Paulo, a gente vai estar junto. E assim eu fiz. Eu vim, fiz a prova, passei, e embarquei nessa jornada aqui para São Paulo. E daí eu comecei, na hora que eu vim, na verdade, por causa do computador, eu que fazia desenho, eu falei, nossa, quero desenhar no computador. A hora que eu vi a máquina passando papel e imprimindo, eu falei, não, eu não quero computador não, eu quero a impressora. E foi daí, né? Então é uma história interessante, que o meu avô, ele faleceu um tempo atrás, e eu pude acompanhar ele algumas semanas antes disso acontecer, e ele me levou numa caixinha de madeira, parecia um cofre, com um cadeadinho. Ele abriu o cadeado, pegou um maço de papel todo amarelinho, falou assim, olha, esse aqui foi a primeira dobradeira que eu montei, eu guardei o material que eu usei para passar nela, para poder fazer o acerto da dobradeira.
né? E aí eu guardei, eu tenho esse papel guardado comigo até hoje. Então, vem de uma geração, né? Praticamente 2 gerações atrás. Pulou uma e voltou comigo. E estamos aí, né? Não sei se eu agradeço ou se, né? Meu Deus do céu, né? A área gráfica é um turbilhão de emoção todo dia, né? Mas foi assim que começou. Bacana. Que tesouro teu avô te deixou, hein, Pedro? Eu não sabia que ele tinha isso guardado, não sabia, na verdade. Ele falava que ele montava a dobradeira, mas eu nunca associei isso com a área gráfica. Então, no geral, eu não tinha ideia de que tudo que ia acontecer mais para frente comigo voltaria nas raízes, né, do que ele começou. Caramba, está no sangue, né, Pedro? A gente, mais para frente, a gente vai falar do livro que você escreveu e do livro que seu filho escreveu com você, mas a gente vê que está no sangue da família, né, Robert? Total, total. Então teve uma influência direta, né? Da família. E aí, Pedro, tu começou, como é que foi? Do Senai, enfim, empresas, por onde passou, como é que foram esses momentos de evolução profissional? Do Senai, eu conheci a Gráfica Arizona. Na Gráfica Arizona foi onde eu era em São Paulo, né? Foi onde eu comecei. Entrei lá como, acho que assistente de qualidade na época, alguma coisa assim, e cursei o curso de aprendizagem fazendo a gráfica de manhã, meio período, e o curso de aprendizagem à tarde. Aí foram 2 anos de curso. Após isso, a gráfica continuou comigo, até ela fazer uma parceria, né? Na verdade, todo o parque produtivo dela foi para o interior, para a gráfica Globo Cochrane, que hoje é a Logprint, e lá eu comecei. Já fui como impressor lá, então comecei numa 52, fui impressor de uma 74, depois uma XL, a 105, 10 cores, ali a gente brincou um pouquinho. Caramba. Né? Pois é. E foi uma escola, né? Uma máquina dessa é uma escola. A empresa também, a gente aprende muito. Então passei por uma grafiquinha menor um pouco, mas de muita qualidade, que era a Arizona. Uma gráfica maior, editorial, com bastante tecnologia. E aí a gente vai evoluindo, né? E hoje na Heidelberg, passei por alguns setores também, trabalhei em consumíveis, hoje na parte de instrução na Heidelberg. Quantos anos na Heidelberg já? Tá com 7 anos já. 7 7 anos. anos. Legal. De gráfica todo, desde a época da Arizona até agora, já estão 22 anos. Já A passou um Arizona, tempinho já. em que ano que foi na Arizona? Arizona eu comecei em 2003, né? 2003, você trabalhou com o Arnaldo ali ou não? O Arnaldo, claro. O Arnaldo. Arnaldo Leão. Sim, sim, grande Passou aqui com a Arnaldo. gente recentemente, né, Alves? É. Sim. Pô, o Arnaldo também tem uma história bacana. Pô, Robert, a Arizona foi berço de caras muito bons, Entendeu? hein? É, pois Ela é. era de estrutura, numa gráfica pequena, mas sempre muito antenada com tecnologia, com as coisas que estavam acontecendo, desenvolvia certas coisas, né? Alguns gerenciamentos de cor meio extravagante aí, então ela foi pioneira em algumas coisas. Tanto que algumas outras empresas que não conhecem ela, quando escutam o nome, falam, nossa, é uma empresa grande, né? Não é uma empresa pequena, mas estava com um nome grande, né? Era interessante. Aprendi muito, foi muito puxado, muito trabalho, mas aprendi muito. Foi uma época interessante. Certamente uma escola. Certamente. A gente precisava encontrar. Eu tenho acho que uns 2 amigos que têm contato com os donos da Arizona. Eu preciso mandar o link para eles assistirem. E esse episódio aqui com o Pedro e o episódio com o Arnaldo também, né? Eles verem que o pessoal começou lá e teve uma jornada assim muito bacana. O Marcos e o Alexandre, um abraço para eles. Né? Legal. E Pedro, você é graduado e pós-graduado em engenharia de produção, né, cara? Como que foi isso aí? Foi muito desafio? Foi fácil? Você fez porque estava na área e achou que tinha sinergia? O que te levou para a engenharia aí? A engenharia foi, vou dizer que só a curiosidade, mas uma necessidade, eu acho que de alavancar a carreira, né? Então já estava com um cargo de impressor, já tinha um bom salário, e falou assim, de agora em diante a gente precisa ir para frente, né? E a engenharia ela veio com muito, muito sacrifício, porque na época que eu iniciei a faculdade mesmo, iniciei o curso, eu
trabalhava em turnos diferentes, trabalhava uma semana de manhã, uma semana à tarde, uma semana à noite. Então, praticamente, num curso difícil desse, que é, inclusive, praticamente impossível aí de conseguir conciliar, né, as faltas que sempre tem. Então, eu conversei na faculdade, conversei com o coordenador do curso, falei assim, eu preciso estudar, mas eu tenho essa dificuldade de horário. E aí, o que acontecia? Ele falou assim, vem, assiste as aulas de manhã, as aulas à noite são as mesmas aulas, só que você vai ficar com falta, você precisa correr atrás das faltas, né? Então, tinha semana que eu estudava de manhã, tinha semana que eu estudava à noite, chegava de noite, às vezes a aula era repetida da semana anterior, porque era outra turma, ela estava uma semana atrasada, ou o contrário, eu chegava e não entendia nada, que estava uma semana adiantada da outra turma que eu já tinha assistido, tinha que correr atrás de novo. E me lembro bem que no primeiro semestre da faculdade eu falei assim, eu vou me dedicar e eu vou conseguir. Consegui tirar 10 em todas as provas do curso de engenharia, e falei, não, eu consigo. Com algum sacrifício eu consigo. E aí a gente foi. Né? E depois fixou o horário, ficou difícil também, precisei mudar de universidade, né? Eu comecei em uma e terminei em outra, comecei na Unip, precisei terminar na Anhanguera por causa de horário, e foi complicado. Mas estamos aí. Acho que isso é padrão, viu, Pedro? No sentido de assim, né? Nada é fácil, né? É sempre através de muito esforço, dedicação, né? A gente costuma falar, pô, muitas pessoas esperam por uma oportunidade, e essa oportunidade, obviamente, ela pode acontecer, claro, mas aqueles que criam a oportunidade, eles sempre saem na frente, eles sempre dão um start inicial ali. E criar a oportunidade, não, mas é que é isso, né? É dar o extra mile, é fazer um pouquinho mais, é se dedicar um pouquinho mais, não se limitar vai, sei lá, se você tem alguma coisa para fazer de trabalho, se limitar a fazer aquilo, mas fazer um pouco mais. Uma hora certamente você vai ser recompensado por isso. E o Pedro, a gente já foi para a área da gráfica aqui, já contou um pouquinho da parte da Arizona, 7 anos na Heidelberg, mas ao longo desse período, depois que você entrou na área gráfica, né, na parte acadêmica ali, onde foi estudar tudo mais, até os dias atuais, você fez outros cursos, né? O Robson mencionou aí que você é graduado, pós-graduado, enfim. Conta um pouquinho pra gente, isso daí vem muito em virtude do seu momento profissional, né? E cada momento de estudo, cada curso que você fez era de acordo com o seu momento profissional, ou não, né? Era algo realmente assim, da qual você vislumbra alguma coisa no futuro, ou você vislumbrava, você precisava estudar para estar preparado para quando aquela oportunidade chegasse. Enfim, né? Com certeza o estudo independente do momento ele é sempre muito importante, mas conta um pouquinho pra gente qual foi o seu racional para você estudar, porque você é um cara que fez e faz bastante curso, né? Até hoje está estudando aí. No geral, acho que a gente não pode parar, né? Por mais que a gente esteja confortável, às vezes já tem um bom emprego, um bom salário, eu acho que a gente sempre tem que pensar que a cabeça não pode estacionar. Então, às vezes, só o fato de você estar estudando alguma coisa, que seja online, que seja um curso, que não seja de graduação, eu acho que já coloca a gente em contato com outras pessoas, ou um vai falar um software, ou vai falar alguma coisa que a gente nunca ouviu, e você vai correr atrás, vai descobrir que tem um mundo ali, você puxa uma pena, vem uma galinha, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar a cabeça descansar. Tem que estar sempre buscando, procurando se atualizar e fazer alguma coisa assim. Sobre cursos que eu fiz, eu acho que alguns deles sim, acho que foi na intenção de alavancar a carreira, de fazer alguma coisa desse tipo, mas a gente tem fases de pensamento, né? Eu já fiz curso, por exemplo, de finanças para poder organizar minha vida pessoal um pouco melhor. Então, não é só de trabalho, não. A gente precisa estar bem em casa também, de diversas formas, né? Então, cheguei a fazer um curso como que era o nome? É tipo para mexer na bolsa também, para aprender a investir dinheiro, para poder... né? Aí a gente perde mais do que ganha, mas conhecimento tá aí. Não quer dizer que não pode ter uma parcela de sorte também, né? Então tá faltando a sorte, conhecimento tá aí. Não, eu concordo, cara. O estudo ele não pode parar, né? Já falamos aqui algumas vezes que o estudo não significa necessariamente você passar 4 anos no local, toda noite ali sentado 4 horas todos os dias da semana. Cara, você pode estudar um curso rápido, um curso online, um podcast, um YouTube. Hoje você tem acesso a muitas pessoas que são referência em suas áreas e acesso gratuito, né? Você tem TEDs da vida, você tem canais de YouTube dessas pessoas, enfim. Então, hoje, com o celular na mão, você consegue estudar muito. E, obviamente, a finança ela é muito importante, né? Senão a gente trabalha e não consegue
não consegue evoluir financeiramente falando, no sentido de dar uma vida melhor para nossa família, para nós, enfim, conquistar algumas coisas materiais, né? Se a gente não tiver um mínimo de finanças, estamos quebrados, né, Robson? É verdade. Tem que ter controle de tudo. E é legal você falar isso, Pedro, porque muitas pessoas acham que não é necessário. Muitas pessoas sofrem e não imaginam que um curso pode ajudar. Então, para quem está ouvindo aí, né, fica a dica. E, Pedro, você vai ter que contar essa história do café, do boi e do bicho da seda, cara. Vamos, vamos. Me explica aí, Nossa, porque tá uma moda que quando eu quero colocar açúcar no café, eu sou gordo, eu posso. Eu quero pôr açúcar no café e tem nego que me olha feio, né? Isso é um sacrilégio. E eu sei que você manja, então eu quero que você fale da tua história com café, com boi e também com bicho da seda. Vamos começar com o gado, então. Eu acho que quem trabalha na roça, por mais que tenha, que não tire o sustento, às vezes, do gado, tem pelo menos uma vaquinha ali para garantir o leite das crianças, né? Então, lidou muito com gado na época da roça, tinha bastante gado, inclusive, e inclusive machuquei, já caí de cavalo, já tem outras histórias aí, acho que é uma vida que o pessoal fala assim, vamos comprar um sítiozinho e viver de boa. Cara, não é viver de boa no sítio, não, vai ter que correr atrás, vai ter que suar, vai ter que cair de cavalo, vai ter que fazer várias coisas aí que na vida na cidade, às vezes, você fala assim, eu quero comprar um sítio, mas tem que pensar em alguns detalhes aí, né? Café, tinha lavoura de café também, carpi muito café, rastela, abana, colhe, né? Tem todo um procedimento aí para quem sobrevive com essa atividade. E na época era uma coisa muito trabalhosa. Minha família, acho que sempre foi adepta a ter várias coisas. Por exemplo, no ano que o café estava ruim, tinha gado. No ano que não tinha o gado, tinha uma outra atividade, plantava algumas outras coisas para ter um giro. Mas o café é uma atividade constante, então o ano inteiro tem que estar cuidando dele e uma vez por ano tem que fazer a colheita aí para poder vender, né? E falando de diversas formas de colher café, tinha até comentado no começo, o café comercial, a gente acaba trabalhando de um jeito e às vezes a gente aprende melhorar o café que a gente toma de várias formas, né? Então, uma das coisas que a gente fazia era colher ele de uma maneira diferente, não deixar ele ter contato com o chão, né, para a gente ter um resultado diferente, o cafezinho da mesa ali tem um sabor diferente, torrava de forma diferente, e era tão legal que quando estava torrando o café, você podia estar lá no meio do passo e sentir o cheiro da vontade de correr para casa para tomar um café, porque é muito bom, né? Então tem essa parte do café aí. Bicho da seda é um bichinho que dá muito trabalho, ele come folha de amora, e pouco antes dele fazer o casulo, que na verdade, a gente cuida do bicho, para que quando ele faça o casulo, a gente venda o casulo para a fábrica e trabalha com o casulo, né? Desmancha ele e faz a seda a partir do fio do casulo, né? Do fio de seda. Então, o trabalho de quem está na lavoura é cuidar do bicho da seda até que ele chegue nesse estágio, né? No qual ele é de lagarto, ele faz o casulo, e antes de virar uma borboleta. Se chegar a virar uma borboleta também não serve, porque ele corta o casulo para sair. Então, precisa cuidar dele até a fase que ele faz o casulo. E nessa fase é a fase que mais trabalha, né? Porque é a fase que tem um tempo, tem alguns dias só, uma janela muito curta, para poder recolher todos os casulos, tem vários procedimentos para fazer, é muito trabalho. Então é dia e noite trabalhando, é um bichinho que dá trabalho. Mas serve de experiência também para a gente guardar a história para contar. E desenvolver a paciência também, né, Pedro? É. Eu falo que a roça é trabalho todo dia, né? Não tem sábado e domingo. Na roça? Na roça não tem, Robert. Não, você. Ah, entendi que você trabalha todo dia. Não, eu digo que o trabalho na roça é todo dia. Sim. Mas eu já tive bastante contato com roça, né? Então, eu gosto, tenho admiração, eu gosto de planta, de mato, Oh, de bicho. você é E aí? daqueles que acorda cedo no domingo para assistir o Globo Rural, então?
Acordo, cara, acordo. Ultimamente tem acontecido menos, mas eu acordo sim, cara, e eu aprendo um monte de coisa, viu? O engraçado é que antes de você chegar, eu tava falando, né, Pedro? Antes dele chegar, eu tava falando justamente isso, cara. Você também, quando mais novo, acordava de madrugada para assistir o Telecurso 2000? Também. É Acho mesmo? que era. Não, eu sou mais velho que você. Era Da cultura, telecurso, né? tinha telecurso primeiro grau e telecurso segundo grau, era na Globo. É louco, E cultura. o telecurso 2000 foi um negócio que veio depois, né? Que 2000, né? Mais moderno, eu sou mais velho. Eu É, sou anos 70, vocês são tudo anos 80. as E é, sementinhas plantadas, tá vendo? e é hora da revisão. E É, é, é isso aí, ó. Muito É bom. sementinha ah, que planta. Quando olha em retrospectiva, fala, pô, valeu a pena, né? Um esforço aqui, uma dedicação ali. valeu. Enfim. E, ô Pedro, tu, nessa tua trajetória, tu encontrou tempo para escrever livro também, né? É, tem muita história, muita coisa na cabeça, uma hora você precisa colocar ela no papel para poder tirar, né? Senão você fica pensando em muita coisa. Então, cada um encontra o meio, ó, vamos gravar um podcast, vamos gastar um pouco de energia, vamos colocar um pouco de história para os outros ouvir, e só guardar não dá certo não, tem que passar para frente um pouco também, né? E um dos livros que a gente fez foi Um Grão de Areia, é um drama médico que eu escrevi, é uma história de um médico que ele resolve ajudar o mundo de alguma forma, mas não em grupo, sozinho. Né? E o quanto de bem a gente pode fazer, ou que lição que a gente pode tirar quando a gente trabalha sozinho, né? Então, é só um grão de areia numa praia, né? Então, é muito ou é pouco? Faz diferença ou não faz diferença? Então, cabe a reflexão, né? Durante o texto vai acontecendo várias coisas com ele, várias tentativas de ajudar e não consegue, né? Bastante frustração. Então, o que é ajudar os outros quando a gente está sozinho? O que cada um pode fazer por outra pessoa? Talvez para o mundo inteiro seja pouco, mas para a pessoa que você ajuda, talvez faça total diferença. Então, um grão de areia pode não ser nada numa perspectiva, pode ser muito em outra. É isso. Essa é a história do livro. Tem um livro aí? Tem um grão de areia. Olha aí. Está disponível onde? Já faz o merchan aí. Tá no Amazon, né? Dá para adquirir ele, e-book e também livro físico também tem. No site da editora Viseu também tem. Tá no link, né? Tá na descrição, né? Vamos colocar, vamos pedir pro Vitinho colocar. Mas você tem um, não é só esse, né, Pedro? Tem um com seu filho. Isso aí é a coisa que mais me surpreendeu. Essa também você tem que contar, cara. A história do livro do meu filho é curiosíssimo, porque sempre que a gente ia dormir, eu contava uma história para ele. E ele adorava o jeito que eu contava a história, ele dormia dando risada. E um dia acabou as histórias normais, e eu falei, e agora? O que eu faço com esse menino? Eu comecei a inventar a história. Então, uma hora o Batman estava tomando chá na casa da Chapeuzinho Vermelho. Eu começava a misturar os elementos, e ele Da dava hora. risada, ele dormia gargalhando. E um dia ele foi dormir, eu estava cansado, ele, pai, conta uma história. Eu falei, filho, eu tô cansado, conta você, inventa você uma história hoje. E aí ele inventou a bendita dessa história, As Baratas Guerreiras de Galocha, é o nome do livro. E eu achei engraçadíssimo, eu dei muita risada, eu falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa com essa história. Não é possível que isso saiu agora e vai morrer aqui. A gente catou e desenvolveu ela. Então, As Baratas Guerreiras de Galocha veio da criatividade de um garoto. Hoje ele está com 11 anos, na época ele tinha 9, né? E eu achei genial e, meu, é surpreendente, né? Então, a história que ele inventou com essa maluquice, né? Os personagens, eles são muito atrapalhados nessa parte. Um deles fala com uma linguagem completamente adversa. Você fica curiosíssimo para saber a tradução disso, e na sequência ele traduz, dá muita risada. E o nome do Legal. livro é As Baratas Guerreiras de Galocha. A história, já vou até dar um spoilerzinho, né? Mas gera mais curiosidade do que realmente contar a história, né? Não tem a ver com o nome do livro, não tem barata, não é guerreiro e não usa galocha. E aí no final, daí ele falou assim, filho, o livro tá pronto, qual que é o nome? Ele deu esse nome, As Baratas Guerreiras de Galocha. Eu falei, mas Tiago, não tem nada a ver com baratas, não são guerreiras e não usam galocha. Ele, pai, mas a pessoa vai ler até o fim para descobrir, né?
Então, genial, né? Genial, é um spoilerzinho, mas vale muito a pena, é muito engraçado e foi feito por uma criança. Acho que de criança para criança, acho que fica mais divertido, né? Desde novo, já usando os gatilhos da curiosidade. É, genial. Então, essa é a Cara, história do livro do Tiago. que fera. E, Pedro, você é um cara que, certamente pela sua profissão, você viaja bastante, você tem oportunidade de lidar com pessoas diferentes, culturas diferentes, eventualmente até, quando eu falo cultura, são países e tal. E as pessoas, muitas pessoas que assistem a gente, Pedro, trabalham unicamente na produção, né? Você já foi impressor, como que é, cara, falando para essas pessoas que não tiveram ainda essas oportunidades, como que é isso, cara? Como que você descreve? No começo deu medo, você ficou nervoso, você respirou fundo, você foi com tudo? Como que é esse negócio aí? Eu acho que é um pouco de tudo e vai de você se sentir bem no lugar que você está indo, né? Mas no começo rodava a máquina também tinha a limitação daquele espaço de trabalhar todo dia no mesmo lugar e sempre tive a curiosidade, não talvez de trabalhar assim, mas por exemplo, como era rodar esse serviço em outro lugar? Como era eu imprimir numa máquina parecida ou numa máquina diferente? Eu tinha os mesmos problemas ou tinha as mesmas soluções? Como que era, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade, sempre que ia alguém de fora que já viajou, ou assistência técnica, né, que está sempre num lugar diferente, a gente sempre perguntava, oh, máquina de tal gráfica é mais limpa ou mais suja que a minha? Né? Então, a gente sempre sendo curioso a respeito de trabalhar em outro ambiente. Então, quando eu comecei a trabalhar na área técnica, eu comecei a ver o outro lado, como é o outro lado, né? E tem tudo isso. Tem o dia que você é o herói do cliente que você está indo, tem o dia que você é o vilão, tem o dia que a máquina está parada e, né, tá todo mundo bravo ali em cima de você e há uma pressão para que você resolva e continue trabalhando. E há o dia que você vai para resolver um problema e, resolvendo o problema, você passa a ser o herói daquela situação. Então, há diversos cenários e se há pessoas com interesse em trabalhar na área técnica, tem que entender se há um perfil também. Só querer, né, trabalhar viajando tem ônus e bônus, né? Mas para quem é curioso, para quem gosta da área, eu particularmente eu gosto de, por exemplo, ir numa determinada região com equipamento e tem uma certa dificuldade que você resolve e ir no oposto do país, vou falar do norte, do sul, o cara não tem esse problema, ele tem outro problema. Então, à medida que a gente visita e que a gente trabalha em clientes diferentes, às vezes do mesmo segmento, com o mesmo tipo de equipamento, a gente aprende. Não é uma mesmice, não é porque é a mesma máquina no mesmo segmento que se imprime do mesmo jeito, não. Às vezes um usa uma água de poço, outro usa uma água de rua, ou usa uma linha de tinta, outro usa outro. Um é muito quente, o outro é muito frio, então a impressão ela sofre com variação de temperatura, então um tem um tipo de problema, outro tem outro. Então é uma escola trabalhar em ambientes diferentes visitando clientes que operam máquinas de forma diferente. Então ensina muito para a gente na área técnica. Cada visita é uma aprendizagem, né? Cada visita é uma emoção. É uma emoção. É igual montanha-russa, tem dia que tá assim, dia que tá aqui, assim que o ecocardiograma, né? Mas está sempre em movimento, né? Esse é o bom. Esse é bom. E falando em movimento, né? Você é um cara que já falou aí que devemos sempre estudar, né? Assim como a gente, quer dizer, a gente, não sei, né? Eu não posso falar pelo Robson, mas como a maioria das pessoas treinam para crescer músculo, se desenvolver, Tô devendo isso. a leitura é desenvolvimento de cérebro, né, cara? É uma atividade da qual você, podemos dizer, expande o seu cérebro, né? No sentido figurado da palavra. E você já falou que acha muito importante continuar estudando. E você, antes de começar, comentou aqui que está estudando sobre inteligência artificial. Pode contar um pouquinho para a gente o que te motivou, né, a estudar inteligência artificial? É porque é algo do momento? É porque é algo que você vê que na frente vai dominar geral? E dentro do que você está estudando, né, o que você pode compartilhar com a gente aí de assunto geral, vamos dizer assim, né, que possa interessar a galera de modo geral? Sim,
A inteligência artificial, eu acho que ela está muito presente hoje em dia, né? A gente até comentado de o próprio Instagram, por exemplo, né? Se a gente tá falando de café aqui, vou falar uma marca de café, você vai abrir o Instagram, vai estar essa marca de café lá, uma propaganda relativa a ela. Por quê? Porque tem uma inteligência artificial que notou o que a gente quer, né? Então vai juntar ali o útil ao agradável para alguém sair feliz ali vendendo alguma coisa e a gente feliz porque queria comprar, né? Então, a minha motivação em estudar isso, de tentar entender, é porque, como é um assunto, parece que é novo, mas não é tão novo, né? Eu acho que ele veio ganhando proporções maiores agora, porque antes empresas usavam e agora o público está disponível. Aí tem chat GPT, tem alguns acessos aí que um público geral pode usufruir. Mas o que é uma programação, o que é uma inteligência artificial? Inteligência artificial não é uma pessoa, inteligência artificial também é um programa. Então, o que difere um programa, uma automação de uma máquina, por exemplo, de uma máquina que utiliza uma inteligência artificial? O que é uma automação num carro, num computador? O que é isso, né? Então, essa curiosidade gerou essa necessidade de tentar entender isso um pouco mais a fundo, né? E, de fato, acho que a inteligência artificial vai estar presente com a gente ao longo dessa jornada agora, do começo, vamos pensar assim, e tudo que a gente for comprar a partir de agora vai ter um grau de inteligência artificial, que seja uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Ela vai ter um acesso, uma inteligência para saber medir e dosar, por exemplo, uma quantidade de sabão, ou qualquer coisa que a gente for comprar vai ter inteligência artificial. Então, foi daí que surgiu essa curiosidade mesmo de entender mais a fundo, né? As impressoras hoje já começam com isso, equipamentos domésticos, né? Celular hoje usa muito. Dá até para fazer relatório, você pode pedir para ele contar uma história para você, ele conta. Então, Verdade. o que é isso? O que é inteligência artificial? E aí, foi daí que eu resolvi estudar e entender um pouquinho mais a fundo. Tá literalmente embutido nas nossas vidas, né? Hoje eu tava lendo que a Meta, né, que é a detentora aí do WhatsApp, Face, Instagram, tá colocando uma inteligência nesses aplicativos, né? Que hoje você deu o exemplo aí do Instagram, que identifica ali o seu, né, não só, falando de internet de modo geral, né? Identifica ali a sua pesquisa, identifica ali as suas preferências e começa a te municiar daquilo que nada mais é que uma espécie de remarketing, né? Ou seja, já que o meu consumidor, já que essa pessoa gosta disso, deixa eu demonstrar essas opções para ele. Mas até um pouco tempo atrás não tinha um botão de inteligência artificial nesses aplicativos. E a Meta ali hoje, eu posso estar atrasado. Teve um amigo meu que mostrou que apareceu aqui no meu WhatsApp e no meu não tinha aparecido nada, né? Mas eu li hoje que a Meta está começando a colocar uma integração, fazer uma integração nos aplicativos, né? No WhatsApp, no Insta e no Face. Que é isso, cara. A inteligência artificial ela tá no dia a dia de todo mundo. Tem gente que nega e tem as suas razões para negar ou até mesmo achar que não vai evoluir. Recentemente, muitas pessoas falaram de. Pô, vai ter que dar um corte agora, porque eu esqueci do que é, pô. Que virou. Caraca, velho. Até o Neymar comprou 3 macaquinhos lá. Que porra que era aquilo mesmo? NTF? Não era NTF. Era imagem que vale mó grana, mano. Esqueci o Ah, termo da isso aí tem porra. a ver com jogo. Talvez seja NFT, NFT. NFT. Mas antes de NFT também teve um negócio até que a Meta saiu, a Meta mudou de nome por causa disso, Metaverso. Metaverso. Era isso que eu queria falar. Foram dois assuntos na época ali e já deu uma acalmada, né? Quase ninguém vai falar nisso, né? Enfim. Voltando, vamos lá, faz o corte aí, Robson. Não esquece. Bom, até um tempo atrás falava-se muito de metaverso, a própria Facebook mudou, né, para Meta, alinhado com isso, NFT, e hoje já não se fala tanto, ao menos eu não vejo tantas pessoas falando tanto quanto se falou há um tempo atrás. Outros aplicativos que surgiram, teve um que era só de áudio, eu nem lembro mais o nome dele, mas enfim. Meu, foi uma febre, um monte de pessoa ali aderindo e hoje também sumiu. Aí muitas pessoas questionam se a inteligência artificial não será da mesma forma. Eu acredito que não, você falou, Pedro. Já existe há muitos anos, há muito tempo, né? E hoje vem cada vez mais escalando e trazendo para o público, para a pessoa, para nós, né? Pessoas comuns, não está mais numa empresa, numa instituição, enfim, né? Em alguma coisa que estava fora do alcance da população. Hoje está totalmente ao alcance da população. E as empresas cada vez mais estão investindo nisso, né?
É um assunto que eu me interesso, é um assunto que eu leio, mas eu ainda não me dediquei como você de ir lá e estudar. Mas sempre que possível eu tô dando uma lida aqui, uma lida. Confesso que muito trazendo para minha área, tá? Hoje eu atuo diretamente em vendas, então eu trago muito para minha área, pô. Antigamente, a depender da estrutura de uma empresa ali que liga para alguém, faz as anotações no caderninho, um exemplo, né? Para não esquecer ali os pontos chaves, né? Tô dando um exemplo. Aí leva para uma reunião para discutir aqueles pontos chaves, aí volta a ligação pro cliente e tal, para falar o que foi discutido, o que foi resolvido, enfim. Hoje, né? Não hoje, há algum tempo, você pode simplesmente transcrever essa ligação, jogar essa ligação no aplicativo e configurar esse aplicativo para um spin selling da vida, já vai te dar ali os pontos principais da conversa, já vai te dar ali, seguindo a metodologia spin selling, né, pode usar outro, estou dando só um exemplo, né? Como você pode voltar a abordar aquele cliente, né? De que na transcrição a inteligência artificial já identificou ali qual que é a dor, qual que é a necessidade, por onde você pode ir, por onde você deve ir, né? Seguindo uma metodologia. Então você começa a criar um banco de dados ali, né, pensando numa equipe comercial, né, que ao abordar clientes baseados nesse banco de dados, cada vez mais você vai prospectar e ligar com um script muito mais afiado, muito mais rico de informações para que você possa estar pulando de etapas, né? O script você usa para qualificar para converter a outro, enfim. Então hoje você pode usar a inteligência artificial para diminuir esse tempo, esse gap. Você transcreve uma ligação, você joga ali no aplicativo, numa inteligência artificial, já te dá uns bullet points ali para você fazer a retomada dessa ligação com o cliente, que leva muito menos tempo do que você ficar anotando, discutindo, escrevendo. Então, hoje você pode usar a inteligência artificial para muitas coisas a seu favor, mesmo tendo pessoas contra, e faz sentido quando ela coloca o porquê ela é contra, porque ela acha que não vai vingar, mas eu tenho certeza que em alguma parte da sua vida, seja pessoal ou profissional, você já usa e pode usar muito mais para você se tornar muito mais produtivo e conseguir escalar algumas coisas. Você deve usar bastante aí também, né, Robson? Eu uso um pouco, ainda não uso muito. A parte que me tange, que me incomoda, né? Eu sou muito crítico por causa da criação de arquivos para impressão, que eles não são adequados. São arquivos. A inteligência artificial geralmente não, ela cria arquivos para visualização de tela. Ela não cria arquivos gráficos. E a maioria das pessoas, aqueles que são leigos, eles acham que o mesmo arquivo que você coloca num notebook, num celular ou num tablet, é o mesmo que vai para impressão, são coisas diferentes. Inclusive, isso é uma missão nossa, né? Fazer esse povo entender. Então, eu sou um pouco aborrecido com inteligência artificial que cria arquivos de impressão. Mas as demais, a gente tem que usar, né? Faz parte, não volta mais atrás. Eu acho que não volta mesmo, e ela só vai evoluir e abranger mais áreas, né? Eles falaram de vendas, eu acho que é um campo muito grande que a inteligência artificial pode colaborar, ajudar, né? Está usando também em medicina, em outras funções, ou se tem um banco de dados muito grande para você gerenciar isso. Na maioria dos casos, o cara não tem um software, vai usar um Excel da vida, né? Qual o tamanho da planilha para você gerenciar, às vezes, uma quantidade de dados muito grande. Então, você pode colocar uma inteligência artificial para fazer uma análise de dados, por exemplo, né? E o pessoal fala assim, vai virar um exterminador do futuro, né? Não é bem assim que funciona. Ou vou perder o meu emprego, né? Se tiver um robô que faz, eu vou perder o meu emprego. Pelo contrário, eu acho que você vai se especializar em ser, para te dar espaço e tempo para você poder evoluir. Porque se você tem um robô fazendo atividade básica para você, bem feita, com inteligência artificial, você tem tempo para você poder avançar com esse problema. Se eu levar 2 horas para analisar uma planilha e ele já me dá a planilha pronta, eu posso tomar uma decisão em cima dessa análise que ele fez. Então, me dá espaço, eu ganho tempo, não perco o emprego. Eu penso de outra forma. É lógico que vai ter atividades que ainda não estão evoluídas. Vamos falar de imagem, né, que você comentou, né? A inteligência artificial, ela tem olhos, mas não tem coração, né? Então, precisa da gente estar ali com o coração, vendo se o arquivo está adequado para imprimir, se é adequado para um outro tipo de mídia, né? Então, não vai substituir a gente nisso, a menos que a gente ensine ela, ela tem a capacidade também de aprender. Eu falo assim, olha, quando for, por exemplo, uma impressão offset, você coloca um perfil FOGA, um exemplo. Se eu ensinar ela, em algum momento, pode ser que ela consiga
gerar um arquivo ou converter de certa forma que eu consiga usar na impressão sem ter nenhum problema. Um exemplo, né? Então é uma coisa que ainda precisa evoluir muito, cabe a gente controlar e estar sempre aqui monitorando. Muita gente pode usar para más coisas, por exemplo, pode dar um golpe em alguém usando uma inteligência artificial. Então, eu Sim. acho que tudo que evolui vai ter uma pessoa que vai usar ela para o bem, vai ter uma pessoa que vai usar para o mal, vai ter uma pessoa que não sabe usar e vai acabar gerando um transtorno. Por isso que a gente, eu acho que precisa estar sempre antenado. Se surgiu e é útil e a gente puder usar de alguma forma, a gente precisa entender um pouquinho mais como funciona para não cometer esses erros aí. Boa, boa. E, Pedro, a visão de futuro aí, cara. Já tem algum livro mirando para escrever? Já tem algum curso para fazer? Enfim, projetos, como é que tá isso daí? Tem algumas histórias sim, mas vai levar um tempinho aí, precisa ter cabeça, precisa dedicar um tempo para poder escrever. Mas falando de futuro, eu estou muito tentado a comprar um detector de metais. É mesmo? Opa, Explique isso. Para poder ficar na praia, tomando água de coco, passando um detector de metal na praia. Se achar alguma coisinha de ouro ali, eu já ganhou o dia, entendeu? Para sair desse estresse. Eu acho que é um bom plano, não sei. É, cara, se pensar que valorizou absurdamente, né? E cada vez mais vem valorizando e tem lastro, enfim, né? No Personalizar uma topo camiseta, as moedas tiozinho da novas praia. aqui. E vamos lá. Não, brincadeira à parte, eu acho que continuar em movimento, viu? Continuar estudando, seguindo as tendências do mercado. A gente vê, não vou falar clientes, a gente vê a área gráfica, né? Olhando para o nosso lado, muitas empresas evoluindo, a gente tem que continuar acompanhando elas, né? Assim como ditar a tendência ou não, ou seguir a tendência, não importa. A gente tem que estar sempre acompanhando, remando junto, porque vem muita coisa legal por aí, acho que há muita oportunidade, é uma área que antigamente se falava assim, ah, surgiu a internet, então ninguém vai comprar mais livros. Olha o mercado que a gente tem hoje, ele vai se transformando, você vai ter embalagem, aí começa a aparecer plástico, aí a Flexo aumenta as vendas, então assim, é uma coisa que ela vai se transformando, ela não... Por mais que um segmento diminua e o outro aumenta, ela tá sempre aí, tá sempre presente, tem mercado para todo mundo. é Boa. verdade, Pedro. Não diminuiu. A gente vê o pessoal que roda livro só aumenta a produção, troca de máquina, aumenta galpão, capacidade. Então, se a turma que está falando que está ruim, eu acho que eles estão errando em alguma coisa para viver nesse mercado ruim. Que precisa ajustar, né, Pedro? Eu acho que nós três aqui, como ex-alunos de Senai, a gente teve a oportunidade de ver, de conhecer as boas práticas, né, de se fazer algo, um objeto gráfico. E o mercado, ele ainda carece disso, é incrível. Outro dia um cara falou para mim, pô, mas você está falando do assunto tal, isso aí está superado, isso aí falava 15, 20 anos atrás. Tá, mas o mercado não acabou. Tem um mercado gigantesco que não conhece, que precisa ver, que precisa se ajustar, né? Mas uma brincadeira, falar assim, ah, eu não leio mais revista física, eu olho no celular. Então, revista diminuiu. Mas meu celular, quando eu compro, vem numa caixinha. Então, em vez de eu fazer revista, eu posso fazer caixinha. Então, o Boa. mercado, ele se transforma. Se mudou para tecnologia, olha a tecnologia. Né? Se antes eu fazia um rótulo num determinado material e tem alguém ganhando dinheiro fazendo em outro, olha para esse outro mercado. Se antes era mais plástico, agora é mais papel, olha para o papel. Então vai se transformando, vai modificando. Quem prestar atenção nesses movimentos, né? Acho que hoje acontece muito movimento verde de empresas que usam papel reciclado, que usam, né, tipos diferentes de tinta. Então acho que tem mercado, por mais que o mundo mude, a quantidade de pessoas no mundo só aumenta. Então é uma margarina a mais que você compra no mercado, é uma sacolinha a mais que você precisa, então ou é papel, ou é plástico, ou é algum tipo de impresso, seja ele qual for, vai estar se transformando e a gente vai estar atuando nisso. Cara, você falando isso daí pô, ainda você recebe o celular na caixinha e tal, vou começar a fazer caixinha. Eu tava lendo, tem é só um exemplo, tá? De que é isso, a gente olhar para onde está indo e a gente se adequando, né?
A gente pode citar vários exemplos aqui, e aqueles que são bem clássicos, vamos dizer assim, vai. Podemos citar o exemplo da Blockbuster, né, que aí apareceu na Netflix, disruptou todo o mercado. E o problema não é você tentar e errar. O problema é você não tentar e fazer certo sempre aquela coisinha, sempre a mesma coisa. Pô, mas eu fiz sempre certinho, mas você fez sempre a mesma coisa. Esse é o grande problema. Eu estava lendo, tem uma rede nos Estados Unidos, acho que o nome é Chicken Filet, alguma coisa assim. É tipo um Popeyes da vida, tá? O que que ela tá fazendo, cara? Tá criando um streaming próprio, tá? Com conteúdos deles, vai ter filme, vai ter série, vai ter algumas coisas. A ideia não é concorrer com o Netflix, com a Amazon Prime, nada disso. Mas por quê? Qual que é a explicação? Que eles identificaram que os consumidores dos produtos deles, quando estão comendo, estão no celular. Ou seja, estão sempre. Na verdade, eu acho que o mundo inteiro, né? Sempre está conectado ali, é poucos que deixam o celular de lado, mas enfim. E qual que é a ideia deles? Não é criar uma concorrência com o Netflix, é estar cada vez mais presente na vida do consumidor. É que o consumidor, quando está comendo alguma coisa deles, ou independente, de ver ali o aplicativo deles, de ver algum conteúdo ali neles. Obviamente que aquilo lá vai ser um canal de venda, vai ter cupom de desconto, cupom de venda, entre outras coisas, né? Eles vão usar aquilo, obviamente, para ser mais um canal de vendas. Mas o que, que é isso, cara? Uma empresa de frango frito criando um streaming para estar cada vez mais presente na vida do consumidor deles. Eles não vão concorrer com, de novo, não vão concorrer com Netflix, nada disso. Mas é pensar fora da caixa, né? É pensar diferente, né? Você tem que, óbvio, tá? Eu dei o exemplo, é você fazer sempre certo a mesma coisa, você tem que fazer certo a mesma coisa, assim. Pense que isso é o seu motor um, vai, é aquilo que te gera receita, aquilo que faz pagar todas as contas. Mas tem que Mas você estar de precisa pensar fora da fato, caixa. né? Você precisa pensar, você precisa começar a usar o motor 2, você precisa começar a fazer algo novo, né? De inovar. E o inovar não é criar, né? Que muitas pessoas confundem. Inovar é mudar alguma coisa ali na entrega, no pagamento, no produto, na embalagem, que seja, né? No ponto de contato com o seu cliente. Então me chamou muita atenção quando eu li essa matéria, cara. E aí você falou isso, né? Vou ainda continuar recebendo o celular na caixinha. Então, se eu fazia revista, vou fazer caixinha. É isso. A gente sabe que algumas mudanças, elas são difíceis, mas você precisa dar o primeiro passo, né? Porque se você não der, alguém vai dar e esse alguém vai, em um momento, conseguir pivotar 100% ali o negócio dele. Se você não der, ficar só chorando, pô, há 5 anos atrás isso era tão bom. Cara, é cinco Não anos vai voltar. atrás, Assim, passou, já era, é. Então é isso, eu falo que, falando de modo geral, né, quem às vezes está na frente de alguns negócios, se você não destruir a sua própria empresa em 5 anos, vai ter outra empresa que vai quebrar a sua empresa. E quando eu digo isso, é que daqui a 5 anos você olhar para trás e ver que você é outra empresa. Outros processos, outros produtos. Não estou falando para mudar de A para B, mas o A tem incrementos ali que acompanhem, né, a dinâmica do mercado, que acompanhem a evolução da tecnologia, enfim. Então é isso, cara, não dá para parar. E o estudo faz isso, né, Pedro? Quando a gente estuda, a gente cria sinapses ali, né? E vem naturalmente mais ideias, você começa a conectar, puta, eu vi isso aqui, eu acho que pro meu negócio ali daria certo. Pô, aquilo lá com aquela pessoa falando aquele podcast, se eu contextualizar pro meu negócio, acho que dá certo também. É só a gente estar estando exposto a conteúdos que a gente consegue absorver e trazer para nossa realidade, né? e hoje é muito fácil. É o que a gente tinha comentado no começo, né? Você tem várias plataformas aí que às vezes não é nem pago, às vezes é gratuito. Você tem podcast, você tem vídeo no YouTube. Às vezes você quer arrumar uma coisa no seu computador, custa R$ 500 para arrumar. Você abre um vídeo no YouTube, lá você descobre que é um parafusinho que, se você tirar e colocar de novo, já resolve. Então há muita utilidade, há muito conhecimento disponível, basta procurar, basta querer fazer, né? E só pegando o gancho do que você acabou de dizer, a gente vê muito. Às vezes a gente visita um cliente, está com um determinado problema, e você fala, dá uma informação para ele para resolver o problema, e ele diz, mas eu faço isso há 20 anos, né? E não quer dizer que você faz certo há 20 anos, né? Pode ser que esteja há 20 anos você fazendo errado, né? Ou pode ser que algo mudou, pode ser que tenha uma nova tecnologia que aquilo que você faz há 20 anos já não se adequa mais. Então é uma coisa que a gente escuta bastante. Não, mas eu sempre fiz assim. Não quer dizer que sempre fez certo, ou não quer dizer que a partir de agora não vai funcionar mais. Então tem que estar aberto sim a uma nova ideia, a uma nova, sempre aberto ao novo. Cara, eu tenho uma teoria com relação a quem fala isso. Até hoje, na maioria das vezes, às vezes que me prendeu a atenção
alguém dizer, mas a gente faz isso. Cara, toda vez que eu tive a curiosidade de checar, eu descobri que o cara não fazia. Acontece também, né? A gente que tá sempre rodando por aí tem muita história para exemplificar coisas assim. Tem. Eu acho que a gente sempre tem boas histórias quando se encontra num aeroporto, numa rodoviária, né? Numa estrada, numa parada de estrada, numa conveniência, num café. Aí bastou encontrar 2 técnicos gráficos, ali vai sair muita história. Nem precisa disso. Você vai num churrasco, que o ambiente nem é gráfico. Qual que é o assunto do churrasco? Gráfico. Nós fizemos o nosso, né, Robert? A gente fez o nosso aí, da Excelência Gráfica, acho que há uns 2 meses atrás, e não teve como falar de outra coisa, né? Você pode até fugir do assunto um pouquinho, daqui a pouco você volta. É terrível. Cara, isso aí de contato, em um momento você também falou, né, do network que está exposto a diversos ambientes, né, se faz você sempre estar aprendendo, né? Eu tenho comigo que se você, na roda ali, né, cara, você for a pessoa mais inteligente, alguma coisa está errada, irmão. Você precisa urgentemente mudar os seus ambientes, urgentemente mudar suas rodas. Você tem que estar sempre aprendendo, né? E aprendendo com tem que ser recíproco, óbvio, né? Não tem que ser algo de interesse. Tá? Você tem que ter reciprocidade ali no aprendizado, né? Ou seja, ser bom para ambos os lados. Mas você precisa estar sempre em ambientes ao qual você aprende. Senão, você vai se achar o cara e com o tempo você vai cada vez mais ficando para trás no geral. Mas eu te digo mais, viu? Às vezes, a pessoa mais simples te surpreende com uma informação que você não tinha. Então, às vezes, se a gente não está aprendendo naquele ambiente, talvez está faltando a gente também prestar atenção e ouvir de outras formas. Todo mundo tem algo para passar para a gente. Às vezes, a gente vai num outro cargo e o cargo te dá ideia para você resolver um problema de cima. Isso é muito interessante, sabe? Então, também, né, estar sempre aprendendo e também sempre ouvir as pessoas. Todo mundo tem uma história legal para contar ou até uma solução para um problema da gente. Verdade, sempre. Sempre aprendemos. Sempre aprendemos. Cara, muito bom. Pedro, antes da gente se encaminhar para o final, eu queria saber se tem algum assunto assim que a gente deixou de abordar, que esqueceu, que faltou, que você gostaria de trazer aí para a mesa. Eu acho que sempre trazer pessoas, como vocês sempre trazem, para a gente conhecer a história de cada um. Né? Da minha parte, eu acho que foi um resumo. Eu acho que todo mundo, se for contar, cada um contar a sua história, todo mundo vai ficar um dia falando e vai, né, ter assunto ainda para falar. Né? Então, há muitas histórias engraçadas, muitas histórias tristes. E eu acho que o tempo que a gente tem, a gente às vezes sintetiza as coisas, as pessoas olham alguns tópicos, né, mas é igual um manual de máquina, né? Você olha tópicos, mas se você for abrir ali, vai ter muitas páginas para poder explorar. Então a gente está sempre em contato, sempre trocando história, eu acho que dá para complementar dessa forma. A gente está sempre em contato e continua contando histórias por aí. Isso aí. Bacana, bacana. Ô, Pedro, a gente sempre no final aqui a gente pede dicas, cara, né? Apesar de ser uma certa redundância, né, que ao longo do bate-papo sempre surge dicas, insight, quem está acompanhando, né? Mas mesmo assim a gente deixa esse momento para ser assim algo mais direto. Se você tiver que dar, não se limite a uma, fique à vontade para dar quantas dicas quiser. Para a galera que está começando, né? Não só no mercado de trabalho, mas de modo geral, né? Ou seja, está querendo entrar no mercado de trabalho, está chegando naquela fase de começar a estagiar, começar a mandar currículo para procurar alguma coisa, enfim. Qual dica ou quais dicas você poderia dar para essa galera, velho? A dica número 1, eu acho que a pessoa ter muito sucesso é ela começar comprando meu livro. Boa! Boa! Né? Mas, brincadeira à parte, eu acho que hoje a gente sente carência, não vou dizer só da área gráfica, mas a gente explora outras áreas. Ele está no mecânico, por exemplo, e o cara está falando a mesma coisa que a gente está sentindo na área gráfica. Está faltando os jovens se interessarem em ir a fundo, se especializarem numa coisa, que seja mecânica, que seja área gráfica, que seja medicina. Todo o setor que você parar para conversar com um profissional diferente, o que for, ele está falando
estão ficando os mais velhos, os mais jovens não estão se dedicando. Acha que tudo é TikTok, ou que tudo consegue dinheiro no YouTube. É lógico que tem alguns que conseguem sim, é uma profissão que se dedica, você pode seguir alguns canais no YouTube, por exemplo, o cara todo dia está trabalhando, postando vídeo, editando. Então é sim um trabalho que eu acho que de alguma forma pode ser remunerado, mas a vida não é só isso. Se todo mundo for fazer TikTok, amanhã não vai ter ninguém pilotando um avião, a gente vai voltar a andar de cavalo. A gente precisa continuar. Então, uma coisa que eu falo para os jovens não vamos falar para a área gráfica, que é a nossa área, mas que sirva aí para todas as áreas, é foco. A juventude tem que ter foco numa área e ir mais a fundo, estudar. Precisa se formar profissionais aí para conseguir dar conta dos outros jovens que vão chegar no futuro e reclamar que não tem profissional bom no mercado. Então, Boa, é verdade. isso. Foco e estudo aí para a galera que está vindo. Então, É isso aí. Entrega mais do que se pede. Não seja braço curto, pelo amor de Deus. Seja raiz. Boa, Pedro. Boa, Rotinho. e vocês? Vou pegar uma dica de vocês também. O que vocês sugerem de dica hoje? Cara, Depois eu de vou toda essa corroborar. história de café e inteligência artificial, vamos ver uma Eu dica. vou dar duas dicas, tá? Talvez pode ser até um pouco forte, mas a dica número 1, não seja frouxo. Vai lá e faça o que tem que ser feito. A vida não é meninada o resto da vida. Chegou a hora que você chega uma hora que você tem que ser homem ou, né? Para você que é do sexo feminino, mulher. Não queira mudar o mundo numa tela de celular quando você não arruma nem sequer o seu quarto. O mundo é injusto, sempre vai ser injusto. Não adianta você brigar com isso, mas vai lá e faça a sua parte sem ser frouxo. Simplesmente faça. Um E a grão de segunda, areia, seja um grão de concordo, areia, faça o é isso. seu, faça o seu. E a segunda dica para você tornar o seu dia mais doce, propositadamente, é que no meu perfil tá The Good Cop. Nessa caneca tem um Dante aqui, ó. Passe no Shopping Itaquera, você que é da Zona Leste, compre um Dante ali no The Good Cop Dante. E se você falar que viu aqui no Printcast, a galera vai estar instruída ali para te dar um desconto, hein? Então passe lá no metrô Itaquera e adoce a sua vida. Agora é você, Ó, Botinho. O desconto vale para mim? Vale para mim o desconto também? Você viu no Printcast, né? Tá valendo. Mas eu sou gordinho, hein? A possibilidade de eu passar lá repetidas vezes é grande. Mas, cara, uma das dicas que eu quero deixar para o pessoal eu falo, dono de gráfica, muitos hoje em dia reclamam da dificuldade de contratar. E hoje eu estava falando com um cara no interior de São Paulo e eu falei para ele assim, cara, aposta no cachorro magro. Se tem um cara que está disposto a trabalhar na tua empresa e é difícil, ele tem uma dificuldade, mas ele quer, aposta nesse cara, que se você der corda, ele vai se desenvolver, ele vai honrar o que você está apostando nele. O cachorro magro, né? Que é o cara que precisa e que quer. Então você tem que identificar isso aí. Mesmo que ele não seja tecnicamente uma pessoa muito boa, técnica a gente aprende. A gente realmente aprende. Se você repetir e você se esforçar, você aprende. E aí isso vai para a minha segunda dica. O que a maioria do empresariado gráfico ainda não percebeu, todo mundo está investindo em tecnologia, é ótimo. Nós três somos homens de tecnologia, isso é muito bom. Só que a turma está esquecendo de investir nas pessoas. Eu não vou dar nomes, mas no caso de um amigo, que trabalha numa empresa de embalagem e tem 3 turnos e tem o pessoal do corte e vinco. Ele fez um teste para provar para o dono da gráfica que o treinamento dava resultado. Ele colocou um turno para treinar, gastou pouco, acho que foi quinhentão por pessoa e foram 3 operadores, quinhentão por profissional, fazendo curso no Senai, sei lá, 2, 3 sábados, dia inteiro, os caras aumentaram em 80% a produção. E ele fala para mim, Boto, eu não troquei máquina, eu não aumentei salário, eu não fiz nada, é só o treinamento. Então, isso serviu para ele como um balão de ensaio, para mostrar. Eu acho fundamental, e a partir de agora eu vou repetir isso o tempo todo. Coloque seus profissionais
para um treinamento de reciclagem. O Pedro é um cara que está envolvido com instrução de máquina. Você tem máquina do Pedro? Cara, não dói. Uma vez por ano, chama assim, Pedro, vem cá, vamos dar uma instrução. Uma vez por ano, faça isso. Você vai ter o melhor desempenho da sua equipe. Você usa verniz, melhor que você use da Top Coat. É isso aí. E você chama o Robert, a equipe dele, assim, Robert, me ajuda, meu pessoal tem uma dificuldade. Vamos fazer um treinamento. Você usa os softwares que a gente vende na Cor e Processo, você usa um pit stop, você usa uma prova de cor, uma vez por ano. Boto, tem como vir alguém aqui e ajudar o pessoal a fazer uma reciclagem? E para tudo. Eu acho que vocês vão passar a experimentar uma evolução de performance que vocês não estavam esperando. Minhas dicas estão dadas. Show, muito bom. Show, dicas dadas. Temos um ritual aqui, né, Botinho? É isso aí. Pedro, agora você está carimbado na comunidade do Printcast. Show. Você passa a ser mais um queridinho. Todo mundo que passa aqui vira queridinho e é de verdade. Se você tiver interesse, a gente tem um grupo de WhatsApp que não tem bom dia, nem ursinho fofinho, nem gol do Corinthians e nem gol do Flamengo. É só para a gente se ajudar. Toda a galera, quase toda, né? Quase toda a galera que passou pelo Printcast vai lá para esse grupo, tá lá, e na hora que a coisa aperta, um pede ajuda, 2, 3, 15, 18 vão lá e respondem, e só gente bacana, porque é só gente queridinha. Show, tamo junto, então. Mais Beleza. um do grupo. Maravilha. Valeu, Pedro. Obrigado, cara, pela sua participação. Botinho, valeu, galera, por mais episódio. Até a próxima. Valeu. Grande abraço. Obrigado, valeu. Valeu, tchau, tchau.